Bom dia, bom dia, bom dia. Graças a Deus, segunda-feira começando, 7h15 da manhã. Mais um dia, o Senhor que nos agraciou com uma boa noite de sono, mais um dia de saúde para nós podermos trabalhar. E o devocional de hoje está muito especial, porque hoje vai falar a respeito da preguiça. Nossa, cara! Não tinha como começar a segunda-feira melhor do que falando sobre preguiça. Cara, nossa, hoje tá surreal. Eu quero mostrar aqui pra vocês então, né? Já quero estar abrindo aqui o devocional no site que eu costumo fazer e já vou estar fazendo a leitura aqui pra gente, pra você estar acompanhando, pra você estar meditando também nesse texto. O devocional, lembra, o objetivo do devocional é trazer um texto, meditar um pouquinho nele ali e encerrar com uma oração para depois a gente já seguir para o nosso dia de trabalho, para a nossa semana, tá bom? Quero aqui pegar junto com vocês. Vamos lá. Vou só girar a câmera aqui rapidinho. Aí. Aqui, ó. Devocional diário. Acorde e trabalhe. Segunda-feira, dia 20 de maio, graças a Deus. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Provérbios 20:13. Vamos lá, deixa eu afastar um pouquinho. Provérbios é o livro que contém apenas conselhos de grande sabedoria. Quando ele diz para nos dedicarmos com diligência no nosso trabalho, é porque devemos ficar atentos. O que Salomão nos diz nesse versículo é para que nosso prazer esteja na nossa obra, naquilo que fazemos quando estamos em atividade, não em ficar à toa. Esse provérbio não está pregando contra o descanso, mas sim contra a preguiça, contra o amor pelo ócio. Grava essa palavrinha aqui, ó, ócio, né? Amor pelo ócio, ou seja, nós não devemos amar ficar sem fazer nada, gostar de ficar à toa, tá bom? Quem não ama não fazer nada ficará pobre, porque não aprendeu a trabalhar. Lembre-se que Jesus disse para juntar tesouros nos céus, e até para isso é necessário trabalho árduo. Dessa maneira é possível que a preguiça te deixe pobre nessa vida terrena e na vida eterna. Quando estiver no seu emprego, no seu trabalho, onde for, lembre-se dessas palavras de Salomão e dedique-se, seja grato pelo seu trabalho, seja grato. Aqui, ó. Espera. Seja grato pelo seu trabalho e faça-o com prazer. Levante e faça. Avalie. Você é uma pessoa preguiçosa? A gente tem sido alguém preguiçoso? Busque prazer no seu trabalho ou busque um trabalho que lhe dê prazer em fazer, né? Tanto na atividade quanto naquilo que você está fazendo, né? Que praticamente seria a mesma coisa, mas é aqui, ó. Pra gente orar, tá vendo? Eu não lembro se no outro eu tinha mostrado essas partes aqui pra vocês, mas ele sempre deixa uma oração aqui no final. E dessa vez eu vou estar aqui lendo essa oração junto com vocês, mas eu gosto de fazer uma oração à parte, separada, tá bom? Senhor meu Deus e meu Pai, peço a Ti que me capacite a trabalhar com diligência, com cuidado e compromisso em todas as áreas da minha vida. Não permita que minha preguiça me domine e que o diabo use isso para me levar à ruína, à destruição, mas que eu esteja atento à Tua palavra. Me perdoe por todas as vezes que fui vencido pela preguiça e deixei de plantar sementes para a eternidade. Peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Então, pessoal, vocês percebem que o devocional de hoje está muito sensacional, porque falar sobre preguiça aí, nossa, não tem nem como. Ano passado, eu acho que eu passei um mês inteiro só apanhando a respeito de preguiça. Cara, você tem noção do que é você passar o mês inteiro, Deus falando com você, não seja preguiçoso, trabalhe um pouco mais, faça um pouco mais, busque um pouco mais, levanta um pouco mais cedo, né? Se disponha um pouco mais, vá além daquilo que você já está acostumado. Então, foi um mês inteirinho lendo Provérbios e Deus falando no meu coração a respeito disso. Né? E o que eu mais achei interessante nessa palavra
a respeito... Bom dia, Adri! Seja bem-vinda! Deus abençoe! O que eu achei mais interessante nessa palavra é a respeito de que não é em si ao trabalho apenas, mas é a contradição de certa forma ao trabalho, né? Porque, por exemplo, quando a gente para pensar que o trabalho ele é a nossa atividade do dia a dia, aquilo que a gente faz e que nós devemos sempre estar fazendo com excelência, né? Então a gente tem que colocar algumas coisas ali na balança, tem que pensar um pouquinho, que é o que? O nosso trabalho, ou seja, aquilo que a gente faz atualmente, nós estamos gratos por aquilo que a gente faz? Nós somos gratos por aquilo que nós fazemos, né? Há umas semanas atrás, Deus falou algo no meu coração muito forte. Ele falou algo mais ou menos assim: não desdenhe, ou seja, não despreze o trabalho que você tem só porque você não está fazendo ainda aquilo que você quer. Ou seja, olha só o quão profunda é essa palavra. Às vezes, em determinados momentos da nossa vida, a gente pensa que para a gente fazer aquilo que a gente gostaria, a gente precisa desprezar aquilo que nós estamos fazendo, quando na verdade tem que ser o oposto, né? Eu gosto muito da frase de um amigo meu e também meu líder, meu mentor. Ele fala que criança faz o que gosta, adulto faz o que tem que ser feito. E eu lembro que num momento muito desafiador no ano passado, já fazia um bom tempo que eu estava trabalhando com perfumes, pelo menos uns meses aí, e eu estava com muita dificuldade, muita dificuldade. Vocês não têm noção do que às vezes vocês chegar num lugar e mesmo com vontade de fazer e ter aquela trava por dentro assim, falar, cara, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? E por muitos dias, muitos meses, que nem eu falei, foi mais ou menos 3, 4 meses, que eu fiquei lutando e eu fiquei enfrentando aquele desafio. Então teve vários dias também que eu, por não saber muito bem como lidar e como reagir, que eu falei, cara, não vou fazer. Não vou sair, não vou ir pra rua, não vou abordar as pessoas que eu tenho que abordar. E eu passei muitos dias dessa forma, sabe? Muitas vezes sendo vencido de certa forma por essa preguiça, por esse ócio de não quero fazer, não vou fazer nada, sabe? E o que eu mais percebi foi, o que eu tirei muito de lição disso, e eu vou voltar ao assunto do devocional, foi que os momentos dos quais eu não estava fazendo algo, ou não estava me dedicando a aprender ou a estudar algo relacionado, esses momentos eles serviram de lição para entender que quando você toma uma decisão e você vai para cima, você faz, tudo começa a acontecer diferente. Não tem como você querer agir de uma forma e esperar um resultado diferente daquilo que você está buscando. Não tem como. Se você age de um jeito, você vai ter um resultado proporcional, um desempenho proporcional, vamos falar assim, à medida daquilo que você está fazendo. Então, se você empenha pouco, você recebe pouco. Se você empenha muito, você recebe muito. Se você se dedica e se dispõe muito, e no dedicar e se dispor muito, eu digo em realmente fazer o que tem que ser feito, em buscar mais, em principalmente também ter aquele brilho nos olhos naquilo que você está fazendo. Não é simplesmente, vou lá, vou fazer, vou cumprir meu dia de trabalho e tá tudo certo. Não. O quanto você é apaixonado por aquilo que você faz. Mesmo que no momento atual você ainda não esteja fazendo aquilo que você gostaria. Mas atualmente, o quanto você é apaixonado por aquilo que você faz. O quanto você... Não vou nem falar em termos de gostar ou não gostar, porque, como eu acabei de falar aqui, muitas vezes a gente vai fazer coisas que nós não gostamos. Mas o que nos diferencia como adultos maduros e meninos ou meninas crescidas é que a nossa disposição e a nossa atitude, a nossa reação, independente de qualquer que seja a dificuldade ou o desafio que a gente passa ou quem a gente enfrenta, a gente decide fazer, a gente escolhe ir para cima e mudar a situação.
ao invés de simplesmente olhar para aquela situação e a gente ficar igual um coitadinho, uma vítima, ficar se vitimizando, ficar falando, ai Deus, coitadinho de mim, que as coisas não estão dando certo, que não sei o que tem, não. Bota a armadura do Senhor, faz uma oração, fala, Deus, a situação tá complicada, a situação tá difícil. Às vezes nas minhas forças, Senhor, eu não tenho conseguido, mas eu não vou na minha força, eu vou na força do Senhor. E por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque teve um determinado dia que exatamente nessa mesma frase de criança faz o que gosta, adulto faz o que tem que ser feito, foi quando eu consegui vender 10 perfumes. Para quem não conseguia vender nada, conseguir vender 10 já é um baita de um salto. Então, por que eu falo isso para vocês? Porque também teve outros momentos nas ruas que eu fui desafiado de certa forma. Eu conheci uma pessoa que ela vendia muito mais do que eu. E eu sou competitivo, querendo ou não. E aí quando eu vi que essa pessoa, ela ficava algumas horas a mais, ela vendia algumas unidades a mais, ela fazia um pouquinho a mais, e eu tava aceitando ficar 1 hora, fazer um pouquinho ali no dia e falar, nossa, tá ótimo. E quando eu fui confrontado pelo Senhor, através da vida dessa pessoa, ela não me fez um confronto, mas a atitude dela me confrontou. Aí eu falei, não, cara, eu não aceito não fazer mais. Eu não aceito não fazer a quantidade que eu mereço fazer todo dia. Um exemplo aqui, para ilustrar. Eu vendia 10, a pessoa vendia 40. Eu ficava 1 hora, a pessoa ficava 6, 8 horas. Eu falava, cara, não é possível. Não, eu não aceito. Eu não aceito. Eu vou fazer mais, eu vou buscar mais, eu vou me dedicar mais. Tanto é que, para vocês terem uma noção, chegou um dia que eu não fiquei muito assim, vamos dizer. Hoje que eu vou ficar um pouco mais. Mas chegou um dia que eu pude fazer 96, eu anotei 96 vendas, e aí eu me lembro. E eu passei, eu acho que umas 6 horas, mas é 6 horas assim, ó, pá, pá, direto, focado. E eu falei, cara, eu cresci muito, muito, muito. Então, quando eu olhei pra isso, eu falei, cara, eu quero continuar crescendo, eu quero continuar me desenvolvendo, eu quero continuar buscando com prazer, com alegria, com aquela paixão, com gratidão também, amar e fazer cada vez melhor o trabalho que o Senhor me colocou, né? Apesar de já estar dando uma leve pista aqui para vocês de que eu estou me dedicando para estudar para outra coisa, né? Eu não sei quantos de vocês sabiam, mas também eu tenho um livro e eu escrevi um livro em dezembro, ou seja, já faz uns meses aí que o livro já está lá. Mas eu estou caminhando para os meus próximos livros. E por que eu estou compartilhando essas coisas com vocês? Porque nós não devemos ficar à toa. Nós não devemos ficar à toa. E eu quero contar uma história para vocês rapidinho antes de estar fazendo a oração, que o devocional ele fala muito pra gente disso. De o ócio, amar o ócio, ou seja, a gente quer ficar sem fazer nada. O ser humano foi feito para trabalhar, foi feito para produzir, foi feito para se relacionar. Ele não foi feito para ficar parado. Ele foi feito para ter relacionamento com Deus, relacionamento com as pessoas. Ele foi feito para cada dia que passa crescer e se desenvolver de alguma forma. E aqui a palavra de hoje ela nos confronta. Não aceite se em algum momento, em alguma área da sua vida, você percebe que a preguiça está te vencendo. Não aceite isso. Lute todos os dias contra a preguiça, contra o desânimo, contra, às vezes, como que eu poderia dizer assim, aquela falta de vontade de fazer. Se blinde. Existem técnicas para você se blindar, não deixar que aquela desmotivação ela te vença. Então, lute contra a preguiça. Lute contra essas coisas que vão... Sabe o que elas vão fazer? Elas vão te segurar. Elas vão te arrastar para baixo. E não vão deixar você chegar onde você quer. Onde você merece estar. Tá bom? Então, uma história, uma vez que eu ouvi isso, eu ouvi ano passado. E eu gostei muito dessa história. Eu quero contar ela para vocês rapidinho. Que é a respeito da diferença, de certa forma,
entre esperar e não fazer nada, né? Então, certa vez um fazendeiro, ele estava arrumando o celeiro dele e ele tinha aqueles relógios bem bonitos de bolso, dourado, lindo. E em determinado momento, enquanto ele estava organizando, arrumando o celeiro ali, ele perdeu o relógio. E naquele momento que ele perdeu o relógio, ele entrou num desespero, numa agonia. Cara, cadê meu relógio? Onde que tá o meu relógio? Eu preciso achar o meu relógio. Eu preciso do meu relógio. E aí, tudo aquilo que ele tinha arrumado dentro do celeiro, toda aquela palha, aquele feno que ele tinha colocado organizadinho ali, ele revirou tudo, bagunçou tudo de novo e não achou. E não achou o relógio. E aí ele, insatisfeito por não ter encontrado o relógio, ele voltou para casa. E os netinhos dele estavam lá aguardando, esperando ele voltar. E quando ele chegou, ele virou para os netinhos e falou algo mais ou menos assim: ó, quem achar o meu relógio vai ganhar um presente. Nossa, os netinhos começaram falando: não, eu vou achar. Até que um deles, ele parou assim. Ele falou assim: ô vô, eu vou procurar o relógio sozinho e eu vou achar. Aí o fazendeiro olhou assim pra ele e falou: mas eu passei horas procurando. Eu fiz muita coisa para poder achar o relógio e eu não achei. Como é que você sozinho vai lá e vai achar o relógio? Eu falei: não, vô, pode deixar comigo que eu vou achar. Pode deixar que eu vou achar. Aí ele foi. E olha só a estratégia que ele usou. O menino, ele foi no meio do celeiro. Tava todo bagunçado. Ele foi no meio do celeiro. Ele sentou em cima daquele monte de palha assim. E aí você imagina, ele passou um tempo em silêncio, sentado. Ele passou um tempo em silêncio, sentado ali. E quando ele começou a ouvir o tic-tac do relógio, ele sabia exatamente onde que o relógio estava. Ele sabia exatamente o que fazer, a hora que fazer, o que ele precisaria fazer para alcançar o relógio. Ele sabia exatamente onde estava. E aí ele foi, pegou o relógio, muito contente, ele voltou para casa, né? E ele falou: aqui, vô, achei o relógio. Aí o fazendeiro, indignado, olhou e falou assim: ah, mas não é possível, menino. O que você fez que você achou esse relógio? Não é possível. Aí ele explicou: ah, não fiz nada demais. Eu sentei ali no meio do celeiro e eu fiquei esperando até que eu conseguisse ouvir o barulho do relógio. Eu me concentrei para ouvir o barulho do relógio. E por que eu estou compartilhando essas histórias com vocês antes de estar orando? Existe uma diferença muito grande entre esperar e não fazer nada. Existe uma diferença muito grande entre estar aguardando uma direção, uma decisão, avaliando condições para decidir, do que simplesmente aceitar e não fazer nada. Então, muitas pessoas, eu falo que elas não fazem algo a respeito ou do trabalho ou de algumas outras coisas. Por quê? Presta atenção nisso agora. Por que elas não fazem algo? Para pensar. Às vezes é porque está doendo pouco. E aí é mais fácil eu ser vencido e aceitar que não fazer nada vai ser mais cômodo e mais confortável do que eu fazer algo para mudar a situação.
e não ficar parado. Então, essa história e também um pouco do devocional que fala pra gente combater a preguiça, fala a respeito disso. Fala a respeito de nós não aceitarmos, não fazer nada, não simplesmente falar assim, já que eu tô aqui tranquilo, eu vou ficar aqui de boa, não vou buscar mais conhecimento. Meu trabalho, tá confortável, já faz um tempo que eu tô aqui, então não preciso me dedicar mais, não preciso estudar, não preciso ler, não preciso aprender, não preciso crescer, não preciso evoluir. E Deus no nosso coração nesse dia, Ele vem combatendo, Ele vem trazendo essa palavra de confronto, não é de conforto, é de confronto, para nós não aceitarmos, continuar na mesma situação e estar sempre buscando algo mais. No nosso trabalho, na nossa vida profissional, financeira, emocional, de todas as áreas. Nós precisamos buscar algo mais. Só que se nós aceitarmos ficar parado, sabe o que vai acontecer? A gente vai ficar parado, nunca vai sair do lugar. Então, eu quero deixar essa mensagem aqui para vocês. E eu quero falar, façam alguma coisa. Sentem para ouvir a direção, o direcionamento. E esse sentar também significa estude. Estude, coloque no papel aquilo que você quer, aquilo que você deseja, aquilo que você procura, né? Criança faz o que gosta, adulto faz o que tem que ser feito, tá bom? E muitas vezes é capaz de você fazer coisas que você não gosta, só que lá na frente você vai entender que essas mesmas coisas das quais você talvez não se agradou, não gostou ali de fazer, essas mesmas coisas te prepararam, te forjaram, te modelaram para ser a pessoa maravilhosa que você é. O homem e a mulher de Deus que luta, que enfrenta, que vai atrás, que vence a preguiça de todos os dias. Que enfrenta o desânimo, que levanta um pouco mais cedo e faz, e produz, e vai para cima, e aprende, e dá, e entrega o seu melhor. Tá bom? Meus queridos, um beijo no coração de vocês. Vou orar aqui bem rapidinho, tá bom? Eu agradeço por cada um que vai estar assistindo até aqui. E uma ótima semana para todos vocês, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais esse dia, Senhor. Por esse momento, papai, onde, Senhor, eu posso estar ouvindo e compartilhando da tua palavra com os meus amigos, com os meus irmãos. E, Senhor, eu abençoo o dia e a semana de cada um deles. Que eles tenham um ótimo dia, uma semana próspera e produtiva diante do Senhor, papai. Assim eu oro e assim eu agradeço, no nome do Senhor Jesus. Guarda eles, papai. Por onde eles forem, que eles sejam guardados e protegidos pelo teu nome, papai. Assim seja em nome de Jesus também, na minha vida e na vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém e amém. Um beijo para cada um de vocês. Amanhã tem mais. Eu tô testando esse horário novo agora, das 7, tá bom? E comenta, por favor, manda aí, aqui embaixo, manda aí pra mim, faz mais cedo, ou gostava do horário anterior, dá um feedback pra mim poder me organizar um pouquinho melhor, porque, por exemplo, eu tô fazendo esse teste essa semana desse horário mais cedo, 7 horas, então eu vou fazer isso durante essa semana. Se eu ver que vocês têm gostado mais, eu vou manter esse horário. Mas se eu ver que vocês preferem num horário um pouco mais tarde, aí, aqui manda pra mim. Eu gostaria do horário das 10. Se tiver 10 pessoas que falar do horário das 10 e 3 que falar do horário das 7, eu vou voltar pro horário das 10. Se ninguém não falar nada, eu vou decidir o horário, tá bom? Um beijo pra cada um de vocês, fiquem com Deus, uma ótima semana, tá bom?